Deus abençoe a todos que estão ouvindo neste momento. Sou o pastor Paulo, da cidade de Santo Afonso de Novo Hamburgo. Venho aqui com a igreja do Senhor trazer uma palavra para vocês nesta tarde, no nome santo de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu quero dizer para vocês nesta tarde que Jesus ama a alma de vocês, e o motivo de nós estarmos aqui hoje evangelizando, trazendo uma palavra de Deus para vocês, é porque Jesus ama a alma de vocês como amou a nossa, e por isso hoje estamos aqui. A igreja está na rua. Muitos eu sei de vocês que talvez não vão na igreja, não procuram o Senhor Jesus, mas nesta tarde o Senhor Jesus, ele vem até vocês através da sua palavra. Ele vem ensinar a vocês o caminho excelente, o caminho maravilhoso para o céu, ao qual as igrejas hoje não pregam, não ensinam mais. Hoje as igrejas, elas querem saber do dízimo e da oferta, mas não querem saber da tua alma. Então eu quero te dizer nessa tarde, você que me ouve, em nome de Jesus, existe um caminho, e este caminho Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por Ele. Para nós chegar até Deus, existe, primeira coisa, aceitar Jesus como seu Salvador, aceitá-lo de corpo, alma e espírito, para que no céu, glória a Deus, você venha morar no nome santo de Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós que todos os homens foram instituídos da glória de Deus. A Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que por multiplicar o pecado sobre o mundo, Deus aniquilou o mundo no dilúvio, onde Noé pregava e ensinava ao povo a se converter dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado, já mentiu, porque todo homem que nasce com sangue pecaminoso, toda mulher que nasce pecadora. Então Jesus, ele veio remir os nossos pecados através do seu sangue. E Jesus não é aquele que está no crucifixo, Jesus não é aquele que está pendurado na parede, porque é um Deus que você fala, ele não ouve, é um Deus que você curva o joelho, aleluia, mas ele não vai fazer nada, porque ele não fala, ele não anda, ele não se move, ele não pode fazer nada. É simplesmente uma imagem feita por mãos humanas. Mas aquele Jesus que morreu na cruz, esse verteu o seu sangue, aleluia, para que todos os nossos pecados sejam perdoados. A Bíblia diz que todo homem é pecador, toda mulher é pecadora. E quando o Senhor fala em homem, ele cita também a mulher também. Então todos nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. A Bíblia diz para nós em Romanos 10:9, confessando os nossos pecados com a boca, com os nossos lábios, e para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. Mas você pode dizer para mim: mas pastor, eu não tenho pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores. E se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, nós somos pecadores. Então é necessário que antes de nós morrer, a Bíblia diz que nós se arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Jesus. Então o Senhor vem nos dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, morrendo o homem, segue-se o juízo de Deus. Quem acha que morreu, acabou, se engana, porque a Bíblia diz que nós temos, aleluia, somos tripartidos, temos espírito, corpo e alma, e a alma é eterna. A alma, aleluia, está no livro de Gênesis, escrito na palavra de Deus, que Jesus fez o homem do barro, do lodo, e soprou nas narinas dele o fôlego de vida que se tornou em alma. Então Deus, ele deu vida àquele boneco de barro. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a alma tua é preciosa para Deus. Mas também existe o nosso adversário, aleluia, chamado Satanás, que se despojou, aleluia, do jardim do Éden, porque enganou a Eva, aleluia. Então a antiga serpente chamada Satanás, ela também traga as almas, sim. Ela procura todo dia levar as almas para o abismo. Para quem não sabe, existe o céu e existe o inferno, sim. Ah, mas você pode dizer o inferno aqui na terra, pastor, aqui é só o começo. Porque quando morrer,
aleluia, tem uma eternidade. Tem uma eternidade ao qual a alma vai ficar. O fôlego de vida encerra, o corpo tomba, como ele foi feito do pó da terra ele voltará, mas a alma que Deus soprou, essa tem que voltar para Deus. E para voltar para Deus, a Bíblia diz que só existe um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. O caminho é aceitá-lo como o único suficiente Salvador, largar as coisas do mundo, o pecado deste mundo, todos os vícios deste mundo, e se voltar para Jesus Cristo, aceitando Ele como o único suficiente Salvador da sua alma. Então Jesus, Ele vem nos ensinar, e Ele ama nossas almas, Ele ama, porque Ele morreu crucificado na cruz do madeiro, vertendo seu sangue, para que todo homem que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu quero te dizer nesta tarde, que Jesus ama a tua alma, e é por isso que nós estamos aqui hoje, trazendo a palavra de Deus. A Bíblia diz, aleluia, no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, o mesmo Deus de paz, que santifica em tudo, corpo, alma e espírito, sejam apresentados ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santificado, como um culto racional a Deus. Deus, Ele ama, aleluia, o pecador, mas não ama o seu pecado. Para entrar no céu, tem que aceitar o Filho de Deus, tem que aceitar, se limpar, que Ele venha purificar de todos os nossos pecados, porque hoje nós vivemos um mundo onde estão aí acontecendo muitas coisas, porque o inimigo das almas dos seres humanos estão usando as pessoas, muitas vezes para filho matar o pai, pai matar o filho. Nós temos tudo isso, o homossexualismo entrando nas famílias. Isso não vem na parte de Deus, porque no livro de Gênesis o Senhor formou macho e fêmea. Deus não formou o terceiro sexo, não. Então a palavra de Deus diz que Deus fez o homem e fez a mulher. A Bíblia diz que Adão estava no jardim do Éden sozinho, e a Bíblia diz, aleluia, que Deus botou Adão para adormecer, e da sua costela fez a Eva, e Deus não fez o terceiro sexo. Então entenda uma coisa, que existe um mundo físico ao qual nós vemos, e existe um mundo espiritual ao qual quem anda, glórias a Deus, segundo a carne não pode ver. Quem anda, aleluia, fazendo a vontade do mundo, não pode ver. Então a Bíblia diz, no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, o Senhor diz: infiéis, adúlteros, não sabeis que a amizade do mundo se constitui inimigo de Deus? Todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a Bíblia diz para nós também, no livro da segunda epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15, glória a Deus, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, não sabeis, aquele que, glórias a Deus, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então o Senhor nos ensina, e o Senhor nos corrige: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, o que tem no mundo que Deus não se agrada? Deus não se agrada das drogas, Deus não se agrada da bebida, do cigarro, Deus não se agrada da mentira, Deus não se agrada do engano, do adultério, Deus não se agrada da prostituição, Deus não se agrada dessas coisas. Então é necessário que, como Ele nos formou, que nós sejamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Hoje, glórias a Deus, aleluia, nós viemos aqui trazer uma palavra de vida eterna. Nós viemos dizer para você que existe um caminho. Eu não sei que caminho você está trilhando, o que você está passando nessa tarde, mas eu quero te dizer que tem um aqui nessa palavra que pode mudar a tua história, pode mudar o caminho, pode mudar a situação que está acontecendo na tua vida conjugal, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Deus pode mudar a situação do ser humano. Mas o que acontece, porque Deus muitas vezes não muda? Porque a criatura não ouve mais o Criador, a criatura não busca mais o seu Criador, a criatura procura outros meios para buscar a Deus, e Deus não está em todo lugar, Deus não está em qualquer maneira, Deus está, aleluia, glória a Deus, sentado no trono,
e olha para nós com misericórdia, porque Lamentações diz para nós, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos. Então muitas coisas que acontecem no meio da família, acontece, glórias a Deus, nos lares. O povo não entende, o povo não compreende porque aconteceu aquela situação, mas eu quero te dizer que existem espíritos malignos, espíritos que bradam todo dia para tragar as almas que estão no mundo. Ah, mas você pode não ter ouvido essa palavra, você acha que o mundo traz alegria, mas o mundo não traz alegria. Hoje você afunda a tristeza na bebida, mas a bebida passa, a tontura passa e a tristeza volta de novo. Hoje você pode achar que o bailão é bom, vai te alegrar momentaneamente, mas depois a tristeza volta. Então Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então nós temos que entender isso, meus irmãos, que Jesus é o Salvador do homem, que Jesus pode mudar a história do homem, que Jesus pode transformar a vida do homem, que Jesus sim pode mudar a história, que Jesus pode mudar a história do teu casamento, Jesus pode mudar a história na tua família, Jesus pode mudar a história dos teus filhos, da tua filha, pode mudar inclusive a tua história. Então eu quero te dizer nessa tarde que a maior aceitação é a palavra de Deus no teu coração. O momento que você teme a Deus, a Bíblia diz no Salmos 34, versículo 7, que os que temem a Deus, Deus coloca um anjo em derredor e os livra de todo o mal. Então eu quero te dizer, temer a Deus é aceitar o seu Filho como Salvador, é aceitar aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, que a Bíblia Sagrada nos corrige, nos exorta para que nós viemos herdar as moradas celestial. Eu quero te dizer nessa tarde, glórias a Deus, que toda alegria deste mundo é passageira, mas a alegria que vem do céu, ela é eterna e maravilhosa. É por isso que hoje eu estou aqui nesta praça de Portão pregando para você e te dizendo que há um Jesus no céu, que não é o Jesus da madeira, não é o Jesus do gesso, não é o Jesus da prata e nem do bronze, mas é o Jesus da glória que está sentado, e Ele te diz nessa tarde que ainda tem jeito, que ainda dá sim, aleluia, para a situação na tua vida mudar. Basta somente, você pode olhar e dizer, mas pastor, eu não consigo largar a bebida, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo largar a fornicação, a prostituição, o adultério, mas eu quero te dizer que o Senhor tem poder para te salvar e te libertar de todos os vícios, quer seja o vício que for. Então eu quero te dizer nessa tarde que essa palavra tem poder, aleluia, porque em João a Bíblia diz no capítulo 15, aleluia, porque já foste limpo pela palavra que tenho vos anunciado. Quem limpa é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, quando entra na vida do homem ou da mulher, ele convence dos seus pecados, das suas transgressões, e a palavra de Deus diz, Deus nos alerta que o nosso corpo não pode ser instrumento de prostituição. Nosso corpo tem que ser santo, guardado, zelado, para habitar o Espírito Santo de Deus. Então quando nós aceitamos a Deus, nós aceitamos morar no céu. Muita gente diz que após a morte acabou tudo. Aí que você se engana, não acabou nada, o corpo tombou, aleluia, está deitado, mas a alma é eterna e a alma vai para um lugar, e este lugar você decide em vida, porque Jesus morreu e te deu o livre-arbítrio de escolher para onde tu queres ir. Existem dois caminhos onde o homem e a mulher vai descansar eternamente, quer seja na eternidade, quer seja, aleluia, no inferno ou no fogo eterno. Então a palavra de Deus não pode ser mudada. A palavra de Deus diz no Salmo 91, e habitarei no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Então só tem um lugar para você descansar, só tem um lugar para você, aleluia, repousar a tua alma, e esse lugar, aleluia, é no céu, é na glória com o Senhor. Então eu quero te dizer nessa tarde, ouça a palavra de Deus que o Senhor vem te dizer nessa tarde. Qual é o caminho que você está trilhando? Que caminho você está seguindo?
Pois você não vai até a igreja, mas a igreja hoje veio até você. E você que ouve a palavra de Deus, não será inocente diante de Deus no dia do juízo. Porque haverá o juízo de Deus. Haverá o juízo para todos os homens sobre a face da terra. Haverá o juízo. A marca da besta está vindo aí. E a marca da besta é o 666. É onde Satanás vai colocar a sua marca em todos aqueles que ficaram. A igreja vai subir com Cristo. E a igreja é aquela que se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus como seu Salvador, cumpriu a palavra, obedeceu a palavra. E essa pessoa vai morar na glória com Cristo, porque Cristo é poderoso e maravilhoso. Então eu quero te dizer uma coisa: haverá o juízo, o tribunal de Deus para todo ser humano, para todos que habitam a terra. Deus há de trazer à tona todas as nossas obras. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 11 e 12: e todos nós compareceremos no tribunal de Deus e prestaremos conta de todas as nossas obras. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Tudo que nós fizemos de bom, Deus anota. Tudo que fizemos de mal, o Senhor está anotando. O Senhor diz que nós temos um livro das obras. Apocalipse 20, versículo 11: e eis que vi um grande trono branco, cujo aquele que estava sentado fugiu à presença dos céus e da terra, e foram abertos os livros, o livro da vida e o livro das obras. Então todo ser humano tem um livro. Todo ser humano vai se apresentar no tribunal de Deus. A Bíblia diz que morrendo o homem segue-se o juízo de Deus. Então o juízo vem, a conta vai chegar. Tudo que fizemos na terra, uma hora nós vamos prestar conta diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, diante daquele que reina e vive para sempre. Então eu quero te dizer, a escolha agora é em vida. Enquanto tem vida, Cristo pode libertar, Cristo pode salvar, Cristo pode perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz no primeiro livro, glórias a Deus, das epístolas de João, no capítulo 1, versículo 7: e se andamos na luz como Ele andou, e temos comunhão um com os outros, o seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro que perdoa os pecados da humanidade. Não é o centro de Umbanda que embanda, não é o centro de Macumba que perdoa pecado. Aleluia. Não é esses não, meus irmãos, não é o espiritismo, não é o catolismo, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus que perdoa todos os pecados. Aleluia. Porque o Salmos 115 fala sobre a idolatria. A idolatria, irmãos, é tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus, é tudo aquilo que nós achamos que é Deus, tudo aquilo que nós glorificamos, curvamos nossos joelhos e dizemos que é Deus. Aleluia. Então só existe um que está no livro de Êxodo, no capítulo 20. A Bíblia diz para nós: somente o Senhor teu Deus curvarás o teu joelho e prestará culto de adoração. Nem imagens em cima do céu, nem imagens em cima da terra e nem dentro do mar. Então Jesus nos avisa que só Ele pode receber a adoração de todo aquele que, aleluia, Ele cuidou e criou. A Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Nós somos criaturas de Deus, mas após aceitar Jesus, nós somos considerados como os filhos de Deus, porque agora se arrependemos dos nossos pecados, se arrependemos das nossas transgressões. A Bíblia diz que quem aceita Jesus não bebe mais, não mente mais, não trai mais, não adultera mais, não forniqueia mais, não se prostitui mais, não mente para o seu irmão mais. A Bíblia diz que o Senhor transforma o homem, e a Bíblia diz que somos julgados segundo a reta justiça de Deus. Então a palavra de Deus é a justiça, é a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você nessa tarde que me ouve, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. É necessário que você se entregue ao Salvador, que você se entregue a Jesus Cristo, porque um dia o corpo vai tombar, vai acabar,
o prazer da bebida, vai acabar o prazer do bailão, vai acabar o prazer da droga, vai acabar o prazer de tudo, e aí vem a realidade da vida, vem a prestação de conta diante de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, aquele que foi imolado na cruz do Calvário, pela minha alma e pela tua. Não pense que a história de Jesus é uma historinha de quadrinhos, aleluia, que Noé é uma história de quadrinhos, não. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus olha para Noé e diz a Noé: constrói a arca, porque o pecado desse povo fede nas minhas narinas. O pecado da humanidade exalou nas narinas de Deus como podridão. Então Deus diz a Noé: constrói a arca que eu vou destruir. E Deus manda Noé construir, e Deus constrói a arca. Noé constrói a arca, e muitos passavam e talvez diziam: o que esse louco está fazendo construindo a arca dentro do próprio pátio? Mas eles viram, aleluia, e Noé pregando, eles não dando ouvido, dando-se em casamento, se casando, indo para os bailes, para as festas, e o povo de Deus pregando a palavra. Noé pregava. Só que daqui a um pouco começou a chover, choveu 5 dias, choveu 10 dias, choveu 15 dias, choveu 20 dias, e nada de parar a chuva. E eles começaram a se apavorar, e ali os rios começaram a transbordar, e choveu 40 dias e 40 noites. E quando a água começou a subir, eles entenderam que o que aquele pregador pregava era verdadeiro, que aquele velho fazia, aleluia. Os que chamavam Noé de louco começaram a bater na arca: Noé, abre-nos a arca, porque essa água está subindo. Mas Deus mandou Noé entrar com a sua geração para dentro da arca, com os animais. E a Bíblia diz que Noé entrou, Deus selou a arca por fora, para que nenhum humano entrasse. Talvez Noé tinha misericórdia e queria abrir a arca para que salvasse algumas pessoas que choravam pelo outro lado. Mas a Bíblia diz que Deus selou, lacrou a arca por fora. E a Bíblia diz que veio o dilúvio e todos morreram. A Bíblia diz que a água chegou até o terceiro céu, até o segundo céu, que as aves do céu morreram também. E agora, passado-se isso, Deus está falando a sua palavra que este mundo está reservado como tesouro para a destruição eterna. O mesmo castigo que houve em Sodoma e Gomorra, onde Deus mandou fogo com enxofre, assim o Senhor está reservando este mundo para o dia da destruição, para o dia, aleluia, do juízo de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nos alerta para nós escapar neste dia, deste tormento que virá, dessa grande tribulação sobre a face da terra. E Deus nos alerta e diz para nós aceitar Jesus Cristo. Hoje Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é a porta verdadeira. E esta porta está para fechar. Jesus está para voltar a qualquer momento. Você já ouviu falar, você já ouviu ser pregado que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar. Mas a verdade é que muita gente acha que Jesus é uma história, e contar uma história. Prefiram aceitar Jesus num crucifixo, num papelzinho, Jesus bonito, com coração de fogo, com os olhos verdes, com o cabelo crescido. Mas a verdade é, irmãos, que ninguém viu Jesus. Vendem uma imagem, uma idolatria. Mas a palavra de Deus diz, aleluia, que Jesus não é cabeludo não, meus irmãos. Que Jesus é o santo do santo, é o Filho de Deus. E Ele virá para buscar uma igreja. Ele virá para buscar a noiva do Cordeiro. Ele virá para buscar aqueles que se arrependeram dos seus pecados, largaram a idolatria de imagens, largaram a idolatria do futebol, largaram a idolatria, aleluia, glórias a Deus, de homens, mas aceitaram a vontade dEle e se entregaram para Ele, se entregaram para Jesus Cristo, e hoje esses habitarão no céu com Ele, porque a Bíblia diz, aleluia, que Jesus, Deus abençoe, meu querido, que os homens
aleluia, que Jesus veio trazer a luz aos homens, mas os homens amaram mais as trevas, porque suas obras eram más. João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que andar em mim, jamais andará nas trevas. Aleluia. Hoje quantas pessoas nós sabemos que não conseguem dormir direito, porque tem pesadelo, sonha com um bicho preto seguindo, sonha, aleluia, glórias a Deus, tem pesadelo, tem que se dopar para dormir, e acaba numa depressão. Os espíritos imundos vêm atormentar as pessoas no sonho. Muitas pessoas enxergam seres esquisitos ao qual no seu sonho. Muitos enxergam a olho nu, vultos pretos, e não entendem que existe um mundo espiritual, que existem os anjos do céu e existem os anjos da treva. Aleluia, porque todo mundo já ouviu falar que o próprio diabo era um anjo de luz, e ele tentou tomar a glória de Deus, e hoje Deus despojou ele da glória, e ele rangia a terça parte do coral de Deus, e a terça parte dos anjos desceu com ele pela rebeldia. Então estes anjos hoje estão encadeados no inferno, mas eles vêm à terra para atormentar. Quantas pessoas que perdem um ente querido, e quando vê o ente querido aparece no sonho, atormentando, dizendo: vem para cá que eu estou num lugar bom, você vem também. Irmãos, a Bíblia diz em Marcos capítulo 16, versículo 15, a Bíblia manda os servos de Deus: ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer e não for batizado já está condenado. Então, quem não aceita Jesus, tem que aceitar Jesus, tem que confessar os pecados com a boca, tem que se batizar, tem que ter vida com Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quantos estão dentro da igreja hoje mentindo, enganando as almas? E por isso o diabo introduziu essas doutrinas demoníacas dentro da igreja, que Deus só quer teu coração, que Deus não se preocupa com o teu corpo, que Deus não se preocupa com o que tu faz, pode fazer de qualquer jeito. Deus é santo e poderoso. A Bíblia diz em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14: sede santo, porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. Então é necessário que nós andamos em novidade de vida. É necessário que quando nós aceitamos Jesus, nós paremos, largamos os vícios, abandonamos as práticas do mundo, abandonamos, irmãos, toda a corruptência da carne, a vaidade, o pecado, a imoralidade, a sensualidade. Glória a Deus, para que nós aceitamos esse Cristo Todo-Poderoso, para que nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Meu irmão, você tem uma alma. Minha irmã, você tem uma alma. Quando você toma um choque na tomada, ou você fura a tua carne, não é a tua carne que grita, mas é a tua alma que grita. Aleluia. E quando o fôlego de vida encerra, a alma sai do corpo, e o corpo fica deitado no pó da terra, porque do pó da terra nós viemos e do pó da terra nós voltaremos. Ninguém vai ficar para a eternidade a não ser em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi o único de todas as religiões que se apresentam agora. A religião verdadeira, o Evangelho verdadeiro é Cristo Jesus, porque o dono da maçonaria, que fundou a maçonaria, já morreu e não ressuscitou. O dono do espiritismo já morreu e não ressuscitou. O dono, glórias a Deus, aleluia, que fundou a maçonaria, meus irmãos, o pai de santo que fundou a macumba já morreu e não ressuscitou, mas Cristo no terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus. Então eu quero te dizer que Jesus é o caminho, e só Ele é a verdade e a vida. Então Jesus olha e diz para nós em João, no capítulo 1: e o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. Jesus andou sobre a face da terra, pregando, ensinando, aleluia, exortando, curando, transformando, pregando o reino dos céus.
Mas os homens são tão desobedientes que não obedecem a palavra de Deus. Botam a palavra de Deus lá dentro das suas casas, no Salmos 91. E Jesus está dizendo: se vós estiveres a minha palavra, e a minha palavra estiver em vós, tudo quanto pedir a meu Pai em meu nome, vos será concedido. Tem que estar na palavra de Deus. Porque o ser humano só conhece a Deus quando dá relâmpago, trovão no céu. Aí se lembra da sua casa, se lembra do seu carro, e aí começa: Deus, guarda a minha casa, o meu carro, guarda a minha família. Irmãos, Deus, Ele está na dor, Ele está na alegria, Ele está na angústia, na tristeza, Ele está no sorriso. Jesus nunca abandona nós, é nós que abandonamos Jesus. E nós temos que entender, irmãos, que logo vai chegar o dia em que o nosso corpo vai tombar. Você não sabe o dia e nem a hora que a morte é de bater na tua porta, na minha porta. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda com Jesus tem vida eterna, tem vida aqui na terra. Porque Jesus, Ele disse em João capítulo 10, aleluia, Ele disse: o diabo só não veio matar, roubar e destruir, mas eu vim destruir as obras do diabo, e para que tenham vida, e vida com abundância. Então quem tem Jesus, aleluia, tem a vida aqui na terra, tem saúde. Quem tem Jesus, aleluia, tem alegria. Quem tem Jesus não tem tristeza. Quem tem Jesus, aleluia, Deus prospera a sua vida, Deus cuida da sua vida, Deus cuida do seu casamento, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, cuida de você. Mas quem não tem Jesus, o inimigo entra e destrói família, destrói casamento, põe enfermidade. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Jó, que a Bíblia diz que Deus estava reunido com seus filhos e apresentou Satanás. E a Bíblia diz que Deus pergunta a ele: de onde vem, Satanás? E ele diz: vim de rodear a terra e ver os habitantes da terra. Para você que não acredita que o diabo existe, o próprio Deus falou com ele e disse: de onde vens, Satanás? E ele disse: de rodear a terra e de olhar os habitantes da terra. Daí Deus olha para ele e diz assim: viste o meu servo Jó, homem justo, reto, temente, que se desvia do mal? Aí Satanás olha para Deus e diz: mas também tu cerca todos os bens dele, tu guarda a família dele, tu cerca com coluna de fogo o lar dele, a casa dele, os bens dele, a riqueza dele. Mas deixa eu tocar para ver se ele não vai te negar. Então, irmãos, o inimigo arrodeia a terra, e a Bíblia diz que Deus permitiu, porque Deus confia nos seus servos, confia que Ele não vai negar o nome de Jesus, confia que mesmo na luta e na prova Jesus está com seu servo. Então Jó é tocado, seus filhos são mortos, sua riqueza arrancada. E a última coisa que Satanás toca é na carne e nos ossos de Jó. Mas Deus diz: toca nos ossos e na carne, mas não toca na alma dele, porque a alma dele me pertence. Então Satanás veio à terra e tocou na carne de Jó. E a Bíblia diz que encheu ele de tumores e cancerosos, tumores da planta dos pés, a raiz da cabeça. Você acha o quê? Que essa raiz, que os cânceres, que tumores, é Deus que coloca? Deus não tem prazer na morte de ninguém, meus irmãos. Quem procura a destruição são os seres humanos, porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos. Isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que anda no pecado, ele anda no caminho de morte. Mas quando ele abandona o pecado, a vida se aproxima dele, porque Jesus se aproxima dele. Aleluia. E os anjos do Senhor o guardam, o livram de todo mal, o acobertam ele com seu sangue poderoso e perdoa todos os seus pecados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e se arrependa dos seus maus caminhos e aceite Ele como o único suficiente Salvador da sua alma. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém, meus irmãos. Deus não tem prazer, mas Deus não pode revogar a sua palavra, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então nós temos um caminho a escolher, nós temos um Senhor a servir.
Nós temos o Senhor e nós temos que escolher esse caminho, meus irmãos. Temos que habitar no esconderijo do Altíssimo verdadeiramente. À sombra do Onipotente temos que descansar. E é por isso que eu venho nessa tarde dizer para os irmãos, no nome de Jesus Cristo, que vocês entendam a palavra de Deus nessa tarde, que vocês talvez estão trilhando um caminho que não vai levar vocês a lugar nenhum. Entendeu? Vocês têm que aceitar Jesus como Salvador. Você que está desviado da presença de Deus, que me ouve, você que já aceitou Jesus, confessou com a tua boca os teus pecados, volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para a presença de Deus, porque Jesus está para voltar. E ai, filho rebelde, se ele te pegar nesse mundo, se ele te pegar desviado da presença dele. A Bíblia diz que é bom que o homem não conheça a verdade do que conhecê-la e não praticar. É melhor que ate uma pedra sobre o seu pescoço e se lance nas profundezas do rio. Então Deus, ele vem alertar a sua igreja, ele vem alertar o povo, os habitantes da terra. Aleluia! Boa tarde. Porque não sabemos o dia que o corpo vai tombar. Que o corpo vai tombar. Você não sabe o dia que a morte vai chegar. E quando o corpo tombar, verdadeiramente conhecereis a quem vocês servem. Então temos que escolher em vida. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 10: Vem, verdade, verdade vos digo, que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados sobre a terra. Só sobre a terra. Jesus tem poder de perdoar. Morreu, acabou a misericórdia de Jesus. Não ouça Jesus como uma história, mas ouça Jesus como Salvador da humanidade. Jesus é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Jesus é sentado no seu trono, seus pés são, a terra é um lastro dos pés de Jesus, do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então eu vim te dizer nessa tarde, eu não sei o caminho que tu está trilhando, mas eu quero te dizer que existe um caminho nessa tarde. E o caminho está aqui, ó. É Jesus Cristo, o Salvador. Procure saber mais da santa palavra de Deus. Procure estudar mais a verdade. Não deixa ninguém te enganar, não. Não deixa eu dizer, aleluia, que Deus faz em reencarnação, que Deus não reencarna ninguém. A Bíblia diz que morrendo o homem, sexo e juízo, quem parte do corpo não volta mais. Não existe espiritismo, parente falar com parente numa sessão de espiritismo. Não existe centro de macumba dizer que vai melhorar a tua vida, porque os macumbeiros são mentirosos e enganados por Satanás e falam uma falsa fé e confessam um falso Jesus, um falso Deus, ao qual não tem poder para nada. Se tu ir para macumba, para o espiritismo, por candomblé, por búzios, por tarô, a tua vida vai piorar, a tua vida não vai melhorar, porque lá habita Satanás e os demônios. Então quero te dizer que a criatura tem que louvar o Criador. A criatura tem que louvar o Criador. Se você anda na terra, é porque Deus está permitindo. Se você respira, é porque Deus está permitindo. Se você ainda mete os braços, é porque Deus está permitindo. Então tudo vem da vontade de Deus. Tudo que acontece no mundo é pela vontade de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha sem antes Deus permitir. Então eu quero te dizer, não tem nenhum santo na terra que seja maior que o nosso Deus, porque Ele é o santo do santo e Senhor do Senhor. Não existe espírito e potestade que seja maior que o nosso Senhor Jesus. Então eu quero te dizer nesta tarde, abandone os vícios, abandona tudo deste mundo, abandona, porque a hora que o corpo tombar, meus irmãos, o pecado não entra no céu. Muita gente diz, mas eu tenho Jesus no meu coração, eu creio nele, ele está lá na minha parede, eu oro, curvo o meu joelho. Mas aquele santo não vai fazer nada por ti no dia do juízo. Aquele santo que está lá, aquele folhetinho que está na tua carteira, do Santinho, São Jorge, Maria não sei do que, não vai fazer nada por ti não, porque é um gesso feito por mão de homem. Mas o Cristo que nós pregamos é um Cristo vivo, que morreu
e no terceiro dia ressuscitou, e hoje está sentado à direita do Pai, no trono da glória. Esse é o verdadeiro que te ouve. Nas madrugadas, se tu dobrar o teu joelho, Jesus tem ouvido e Ele vai te ouvir. Jesus tem olhos e Ele vai te ver. Jesus, Ele é vivo e Ele te contempla. E se você se voltar para Ele, Ele se voltará para você. Então não existe outro caminho. Não existe. Glória a Deus. Quero te dizer nessa tarde, aleluia, que Jesus está por voltar. E vai pegar muita gente desapercebida, até mesmo que estão dentro da igreja, confessando uma fé que não existe, pregando Jesus Cristo, mas andando de qualquer maneira diante da sua palavra. Tem muita gente que bota a Bíblia debaixo do braço e acha que está salvo. Não, irmão. A Bíblia não é para andar debaixo do braço. A Bíblia é para andar no teu coração, na tua alma, no teu ser, no teu espírito. A palavra de Deus, ela tem que penetrar dentro de você. A palavra de Deus tem que ser cumprida dentro de você. E a Bíblia diz em Hebreus 12:14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E hoje nós vemos aí muitos pastores metendo a mão no dinheiro da igreja. Muitos pastores hoje querendo só o dinheiro das almas e não pegando a verdade no altar. Que a mulher não pode andar de salto alto, fazer a sobrancelha, pintar o cabelo, andar de brinco, de maquiagem, não. Estão enganando as ovelhas do Senhor, mercenários da obra de Cristo Jesus, que não guardam nem a doutrina do próprio corpo, que querem pregar a palavra para os outros. A Bíblia diz: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trava que está no teu. Para pregar a palavra tem que ter santidade, tem que obedecer ela, porque senão ela não surte efeito em ninguém. A Bíblia diz que quem engana é enganado. Então nós temos que entender, meus irmãos, muitas placas abertas, muito ministério aberto, mas a verdade é pouca. É mais revelação, profecia, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te levantar, que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo, mas Deus está querendo que o povo se arrependa dos seus pecados e vá morar na glória. E a destruição desse mundo está reservada como tesouro para Deus. A Bíblia diz que essa vez a terra vai ser destruída com fogo, meus irmãos. Está reservada por fogo. Então foge enquanto tu tem vida. Foge enquanto tu está vivo. Aleluia. Aceita Jesus como teu Salvador. Aleluia. Porque depois que o corpo tombar, acabou a alegria. Amém. Acabou o prazer. Acabou a alegria momentânea. E aí vai vir o tormento. Vai vir o choro no lugar do riso. Aleluia. E agora chora depois. Maravilha. E agora chora depois na eternidade no fogo do inferno. Aleluia. Porque é isso que está reservado para os escarnecedores da palavra de Deus. É isso que está reservado para essa juventude adulta e perversa, que se atira nos vícios, na bebidice, nas drogas. Não obedece pai e mãe, são desobedientes. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 diz aos filhos: obedecei vossos pais, que se prolongará os teus dias sobre a face da terra. Se não obedecer, não vai viver muito tempo para contar a história. Filhos da desobediência, filhos da rebeldia. Por isso que vocês vão arder no lago de fogo, porque não obedecem a palavra de Deus. E a Bíblia diz nos Salmos 1: não se detém no caminho do pecador, não se senta, não segue o conselho do ímpio, e não se senta na roda dos escarnecedores da palavra de Deus. É isso que o Senhor manda dizer, que o dia do juízo virá, a prestação de contas chegará. Zomba hoje, ri amanhã, mas o dia que o corpo tombar, vocês vão ver o juízo do nosso Deus. Deus vai retribuir ao homem todo escárnio, toda zombação da palavra dele. Oh, glória. Porque não é vocês, é Satanás que zomba a palavra de Deus. Mas Jesus tem misericórdia da alma de vocês. Enquanto andar vivo, ainda tem um plano de salvação. Ainda tem um momento que Jesus pode salvar e libertar ainda. Mas é assim, meus irmãos, o tempo, os dias são maus e difíceis.
Os dias são de trevas. Doenças, enfermidades estão atacando o povo. Pestes. Olha quanta gente morreu do Covid. Mas olha só, quem guarda a palavra, a Bíblia diz no Salmos 91, no versículo 7, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará a queda dos ímpios. Nem peste que voa, nem seta que anda, nem mortandade que assola ao meio-dia chegarás à tua tenda. Isso é para quem guarda a palavra de Deus, meus irmãos. Não tem Covid, não tem nenhuma praga que venha neste mundo que vai chegar no Filho de Deus, porque a palavra de Deus que diz que o maligno não pode tocar nos filhos de Deus. Então, meus irmãos, talvez você esteja no lugar errado e na hora errada, glórias a Deus, e servindo algo errado. Foge da aparência do mal. Jesus diz para nós fugir da aparência do mal. Glória a Deus. Aleluia. Porque hoje escarnece da palavra de Deus, porque não conhece o Espírito Santo, não conhecem a palavra de Deus. Mas um dia a palavra de Deus vai chegar como hoje chegou, aqui na cidade de Portão. E talvez esta mensagem, ela vai meio que te atribular, ela vai meio que te largar pensando, porque tu não vai ouvir outra pregação que nem essa. Tu só vai ouvir uma pregação dos pastores mentirosos, que só querem o teu dinheiro, o teu dízimo. Aleluia. Que só querem saber quando tu encosta na igreja com o carrão. Aí eles te dão a melhor cadeira da igreja para você sentar. Aí você pode beber, fumar, e o pastor não vai te corrigir, porque o teu dízimo é maior do que o teu pecado. Mas o dinheiro não compra a salvação, meus irmãos. Tem rico descendo a sepultura e o dinheiro não salva. O que salva é Jesus Cristo Nazareno. O que salva é a palavra de Deus, meus irmãos. Ser obediente à palavra de Deus e encontrarão descanso para as vossas almas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Então quero te dizer nessa tarde, não vim aqui pregar chave de carro para ti, não. Não vim aqui dizer que Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar se tu obedecer a palavra. A Bíblia diz que quem anda com a palavra, as bênçãos do Senhor anda com ele. Quando você anda com o Senhor Jesus, Ele anda contigo. Tudo que você dobra o teu joelho e pede para Deus, Deus te abençoa. Deus cura, Deus liberta. O Deus e a fé é o Deus da cura, é o Deus Rafá, é o príncipe, aleluia. Ele é o Senhor do Senhor. Então só Ele pode curar e libertar. Só Ele pode tirar o câncer. Só Ele pode tirar o tumor. Só Ele, porque o nosso adversário, meus irmãos, tem ceifado as almas, colocando câncer, colocando tumores nas pessoas, doenças malignas. Por quê? Porque as pessoas pecam e o salário do pecado é a morte, e vem as enfermidades. Quem anda com Jesus não anda enfermo. Quem anda com Jesus tem saúde e vida eterna aqui na terra e lá no céu, e vai ser transformado num corpo de glória no dia da sua morte. Oh, glória a Deus! Que você nesta tarde possa receber a palavra de Deus, não como os homens querem pregar, mas como a palavra quer nos ensinar, irmãos. No céu não vai entrar de qualquer maneira, como eles estão pregando por aí, não. No céu não vai habitar de qualquer maneira. Para entrar no céu, onde é santo e puro, tem que ser puro e tem que andar na santidade da palavra de Deus. Tem que andar com o corpo guardado, tem que andar com a língua refreada, tem que parar de mentir, roubar, trair, adulterar, prostituir. Tem que parar, tem que largar os vícios. Hoje nós vemos muitos jovens sendo internados por causa de drogas. Pois vocês falam com um homem aqui que cheirava cocaína, meus irmãos, e hoje está liberto. Não precisei me internar. Eu precisei de Jesus para me libertar. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque eu sei o que eu passei, eu sei quem me chamou e eu sei quem me libertou. Hoje famílias inteiras estão destruídas, porque os filhos estão atirados nas drogas, na bebida.
Os pais criam os filhos hoje num berço de ouro. Daqui a um pouco o menino está tirado no álcool, nas drogas, e a família vai descobrir depois. Aí quer internar. Não interna não. Leva ele para a presença de Jesus e tu vai ver o que Jesus vai fazer. Começa a botar a tua fé em ação. Começa a acreditar não só na palavra de Deus, mas começa a acreditar no dono da palavra. E a palavra vai se cumprir na tua vida, nesta tarde, em nome de Jesus. A igreja, aleluia, veio aqui hoje, não para te enganar. A igreja não veio pedir dízimo de oferta de ninguém aqui não. A igreja veio pregar a verdade, ao qual muitos estão escondidos dentro do templo. Muitos hoje estão escondidos e não vêm para a praça, e não vai para a rua evangelizar, não leva a igreja, porque só vem a mim e a mim nada. E tem que pregar a palavra a tempo e fora de tempo, meus irmãos. Então cuida com os mentirosos que andam por trás da Bíblia. Cuida com aqueles mercenários que só querem o dinheiro teu. Cuida para que tu não seja enganado pela palavra de Deus. Porque quem anda na palavra tem que pregar a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta, meus irmãos. Quero passar aqui agora para nossa irmã Ana, que vai trazer uma palavra de Deus para o coração de vocês. Boa tarde, amado ouvinte da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu não estou aqui para enganar vocês. Eu estou aqui nessa tarde para trazer uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação, uma palavra no teu coração. Porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei nele e farei nele morada. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Outra pessoa. Aleluia. Se a casa estiver cheia, Meu Deus. a casa tem que estar vazia Glória. Aleluia. e adornada. Aleluia. Para que o Espírito Santo de Deus possa entrar na sua vida e te tirar do pecado. Glória a Jesus. Ele, o Espírito Santo de Deus, Aleluia. na terra, Oh, glória gemendo a e chorando Deus. pela tua alma. É A verdade. tua alma, Aleluia. ela é preciosa. Meu Deus, que maravilhoso. O Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Do pecado. Aleluia. Aleluia. Porque Oh, o glória. diabo, ele vem trazendo pratos e prazeres terrenos que passam. Aleluia. Quando você deita na cama, quando você maquina o mal, no dia seguinte vai planejar. São as obras da carne. Glória. Jesus Cristo disse que nesses últimos dias acontecerão homens amantes de si mesmos, soberbos, presunçosos, amantes dos deleites dessa vida, homossexualismo, mulher com mulher, lesbianismo. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Você é uma alma preciosa para Jesus, mas às vezes abomina o teu pecado. Sai do homossexualismo, porque irá te condenar a tua alma. Irá para o inferno. O inferno, ele existe, ele é real. Aleluia. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo, ele volta para a terra de onde veio. O espírito volta para Deus. Que Deus é o sopro de vida. Mas a alma é a sede das emoções, dos prazeres. É o seu sentimento, é os seus desejos. Tudo que está cheio do teu coração, a sua alma, ela deseja. Se o teu coração for mau, se os teus olhos estiverem ruins, todo o teu corpo estará em trevas, estará em escuridão. Aleluia. Mas tudo que o olho vê, e descer o coração e o corpo, ele operar, aí a corrupção. Quando você usa ele para as obras da carne, para o pecado, porque Deus ama você, Deus ama o pecador. Jesus, ele te ama,
mas ele aborrece o pecado, porque o pecado ele faz separação do homem e Deus. Esta alma ela é eterna. Esta alma que eu e você temos é eterna. E haverá uma prestação de conta naquele grande dia. Aleluia. Oh, glória a Você Deus. será Aleluia. patente nu. As suas obras, tudo que você fez aqui na terra, será aberto como um livro. E ali passará o que você fez aqui na terra. A vida do homem aqui é como a erva. Ela nasce e brota. Glória a Deus. E logo ela se desvanece, ela se vai. Aleluia, A vida do homem é de 70, 80 anos. Muito mais o Senhor deixa viver um pouco. Mas a vida passa. Os seus prazeres, a sua concupiscência. Mas aquele que crê no Senhor Jesus e obedece a sua palavra permanece para sempre. Aleluia, Tem vida aleluia, oh, eterna. glória. Você pode negar a palavra de Deus essa tarde, mas naquele dia Cristo te negará também. Amém. Cristo Jesus aborrecerá as tuas obras, porque não houve arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Jesus está às portas, está voltando. Este mundo vai ser destruído com fogo. Este mundo vai ser destruído. Aleluia. No tempo de Noé foi destruído com água. Mas o fogo está preparado e reservado para esta Oh, geração. glória. Essa geração corrupta, essa geração rebelde, essa geração desobediente. Amém. Glória a Deus. Porque Aleluia. assim, É verdade. Aleluia. como o Senhor Jesus quer estabelecer aquele povo no deserto, Jesus tirou um povo do Egito. Egito simboliza o mundo. Aleluia. Não Oh, podemos glória servir a a dois Deus. senhores. Não podemos servir a Cristo e servir ao diabo, aos demônios. O demônio não está nem aí para você. O demônio ri da tua cara. O demônio zomba de ti. O demônio te dá prazeres momentâneos que passam, logo vem a tristeza, a angústia, a depressão, a morte na tua alma. A tua alma clama, pede socorro. Porque enquanto você está em prazeres, ela se diverte. Mas quando a tua alma, ela almeja uma mudança de história, uma mudança de vida, ela chora. E o Espírito Santo de Deus chora por ti nesta tarde. Ele chora com gemidos inexprimíveis. E assim como o Senhor Jesus tirou aquele povo no Egito, assim o Senhor Jesus quer te tirar do mundo e te trazer para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Conhecereis a Aleluia. verdade é a palavra de Deus, e ela vos libertará. Oi. Se sois amigo do mundo, se torna-se escravo dos prazeres, escravo de Satanás. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. É verdade. Quantos estão nas Aleluia. drogas? Aleluia. Quantos Oh, passam glória. se ceifaram quando perderam a sua vida? Porque se envolveram nas drogas, se envolveram em facção, se envolveram em mentira, em dissoluções. E o Senhor Jesus quer te resgatar nesta tarde e fazer de você um vaso novo, mudar a tua história. E assim aquele povo que foi tirado do Egito, eles eram idólatras. Quantos não são idólatras aqui nesta tarde? Maria não vai te salvar, José não vai te salvar, imagem de escultura nenhuma vai te salvar. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não palpam. Torna-se semelhante a eles todos os que fazem, e todos os que nele praticam e adoram, se prostram. Estão pegando pau e fazendo imagem, e se prostrando e se ajoelhando. Estão fazendo profissões e seguindo de joelhos a um objeto que não pode te salvar. Jesus Cristo está vivo. Oh, glória a Deus. Ele ressuscitou. Aleluia. Ao terceiro dia ele venceu a morte. E se você aceitar o comando do Salvador, Aleluia. a Oh, morte glória. não poderá levar tua alma. Quando a tua alma te desprender do teu corpo. Ou você acha que você vai viver aqui para sempre? Glória a Deus. Ou você acha que você vai viver aqui em prazer, zombando da cara de Deus? Zombando da cara de Jesus? Amém. E você vai ficar impune? Oh, parafim. Jesus Cristo está voltando. Ele não é injusto. Ele é justo. E nele não há injustiça.
injustiça nenhuma. Eu não estou aqui pregando a minha palavra. Eu estou pregando a palavra da verdade. Eu estou pregando esta palavra, a Bíblia. E essa palavra que vai condenar ou salvar o homem. Pode se afastar um pouquinho para não ouvir a palavra do Senhor, mas desconhece a intenção do seu coração. Oh, glória. São homens Oh, presunçosos, maravilhoso. amigos dos deleites, amigos dos prazeres. Oh, glória a Deus. São amantes das suas vontades, dos seus desejos. Fizeram ali, o povo, Moisés subiu ao monte, veio a tábua dos mandamentos do Senhor, mas o povo fizeram bezerros de ouro para adorar. Vai adorando aí as baladas, vai adorando aí a Anitta, vai adorando o time de futebol, vai adorando imagens, ídolos, vai adorando músicas de rock, vai adorando esse mundo, pois o seu destino é a perdição, a qual o fogo nunca morre, e o bicho também não, que são Satanás, e ali é ranger de dentes e choro, e lágrimas e lamento. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viver absolutamente aqui em prazeres e morrer, perder a sua alma? O diabo não está interessado no que você possui. O diabo não está interessado no teu carro. O diabo não está interessado na tua casa. O diabo não está interessado nos seus filhos, que você se apega a eles, na sua família, tendo prioridade mais do que a Deus. Jesus está preocupado, o diabo está preocupado em levar a tua alma e desprender e pede para Jesus todo dia a tua alma. Você que não vê, você que não sabe, mas o mundo espiritual ele é real. O fogo que você coloca a mão no fogo e faz queimar a tua mão nesse botijão, nesse fogão, lá no inferno é 3 vezes mais. É um fogo que nunca se acaba, que não se apaga, e arranjou de dentes e choro. Muitos que morreram na prostituição, nas drogas, estão gemendo, chorando e gritando, querendo a oportunidade que eu e você temos hoje. Mas para ele não há mais oportunidade, porque depois da morte segue o seu juízo. Há uma sentença. Aleluia, Há uma é sentença para verdade. você. Oh, glória. Você quer ser absolvido? Aceite Jesus como único Salvador e obedece os seus mandamentos. Porque aquele que diz que ama Deus, mas não obedece os seus mandamentos, nunca o conheceu. Nunca conheceu Jesus. Porque pelas suas obras más, vocês negam o nome de Glória a Cristo. Deus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada ele pode levar. Aleluia. Depois da morte, Oh, segue-se o glória, juízo. glória. Você não está se Aleluia. preocupando agora, Jesus, mas quando o mundo espiritual aparecer para você, aí será tarde demais. Aí, quando o homem dessa sepultura, ele não pode praticar nem o bem nem o mal. Ele não pode praticar obras de justiça, porque cessa ali a oportunidade que você tem hoje de renunciar a esse mundo. Seguir a Cristo é renunciar ao mundo, renunciar ao pecado e seguir a Cristo como o único e suficiente Salvador. 5:30. Que Deus venha abençoar a vida de vocês e te dar a oportunidade de arrependimento, porque Ele está voltando. O anticristo já está aí para governar esse mundo. Faz um resumo para te louvar. Tá. E O botar o anticristo está aí. A falsa paz. Você quer emprego? Você quer saúde? Quando a igreja for arrebatada, o anticristo ele vai promover isso para você. E todos aqueles que aceitarem, o na mão e na testa, esses perderão a salvação, porque não poderão comprar nem vender, se não tiverem a marca na mão e na testa. louvor do celular? Sai da frente do celular, mano. Tá.
E aí haverá os flagelos, as taças da ira de Deus contra essa geração perversa. Deus lançará ao erro as mãos de Satanás ou de Cristo, os flagelos, fogos. Vai ser, as águas vão ser atingidas. Haverá fome na terra. Haverá guerra. Haverá destruição. Porque os homens recusaram o amor da verdade, que é Cristo, para seguir este mundo, para seguir o Deus desse século, o qual cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Põe ali, amor, para mim. Vamos ver se vai pegar. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus, aleluia. Meu Deus, que maravilha. Meu Deus de glória, aleluia. Oh, glória, glória. Purificado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória, oh, maravilha. Oh, eu te amo, Jesus. Aleluia. Escute esse louvor e se arrepende enquanto é tempo. O homem pode ser famoso no mundo inteiro. Não pode, não pode. Nós se vergonhar naquele dia, vai se vergonhar daqui. Aí Antes da vida, vai. Não, dá um colete na casa do Senhor. Deus vai salvar a tua alma, tá? amém, eita, glória. Tem que ser assim. Glória a Deus. Pode pegar muito duro, mas tem que ser assim, ó. Vai ser prometer um Deus por hora em cima. Tá bom? Tá muito baixo. Arrependa-se quando é tempo, Jesus está voltando. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece, nem Ave Maria. Irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama se aos olhos de Deus está jogado na lama? Espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz. Se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Oh glória, oh aleluia, oh glória. Ainda há esperança para a tua alma. Arrependa-se enquanto é tempo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer.
A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuará sua vida de pecado e a salvação não vai te interessar? Desculpe-me, não tenho nada contra eu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada contra eu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte. Que Deus venha te dar uma outra oportunidade de arrependimento. Jesus está à porta. Ele cedo vem. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, vem aqui, ó. Manda ele, vem aqui. Irmãos, terminamos o evangelismo aqui na cidade de Portão, onde o irmão Júnior aqui nos trouxe, né, para nós trazer a palavra aqui na praça. Então que Deus abençoe vocês. A equipe Santidade e Arrependimento hoje está aqui na praça de Portão. Deus abençoe vocês, que é na paz de Jesus Cristo. E vamos embora, pregando a palavra da verdade em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Cumprimento os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Compartilha essa live, vai alcançar mais alto. Vamos também? lá, 1, 2, 3. Glória a Deus! Pode encerrar lá a bandeirinha. Encerra lá.